Pela manhã eu dei uma mensagem e agora à noite veio uma direção no coração diferente, mas não deixa de seguir o rumo que nós estamos já andando há algum tempo aqui. Até falei isso de manhã. Se você não foi lá no YouTube, vai lá. IIGD, igreja, o IIGD Jabuticabal, tem o canal da nossa igreja lá no YouTube. Você pode colocar para curtir, você pode também marcar lá naquele sininho que você vai começar, toda vez que a gente colocar ali uma palavra, uma mensagem, uma pregação, você vai poder acompanhar. Por exemplo, a mensagem que foi pregada hoje de manhã não é a mesma que está sendo ministrada agora. Nós temos o costume de pregar o que a gente prega de manhã, a gente também traz a mensagem à noite, e o intuito é a igreja andar ou crescer junto, crescer dentro do mesmo propósito. Porém, posso dizer para você que a mensagem que eu estou ministrando agora, ela é continuidade da palavra que foi pregada de manhã. Então, pastor, o que o senhor pregou de manhã? Então, a hora que a gente colocar, que eu mandar para você no WhatsApp ou de alguma forma, eu mandar para você o link, então é essa mensagem. Entenda de verdade, olha, pastor, o senhor está querendo que a gente assista? Irmãos, eu estava assistindo a mensagem de quarta-feira passada. Quarta-feira não, foi domingo, né? A de quarta passada não saiu ainda. Então foi a de domingo. Quando veio a mensagem, eu sentei em casa, eu estava assistindo, eu pregando. E por quê? Porque às vezes a gente está pregando, o Espírito Santo inspira para falar com você. E pode ser que eu mesmo no altar nem perceba. E quantas foram já lições que eu tirei de mensagem que eu preguei. É engraçado, né? Deus falando comigo através de mim mesmo, mas porque eu quis ouvir de novo aquela palavra, eu quis aprender um pouco mais naquela mensagem, eu quis entender um pouco mais, às vezes até uma mensagem que eu coloco no YouTube, e às vezes é uma palavra que eu falo, peraí, deixa eu ver o que eu estou falando nessa mensagem, Deus fala comigo. E uma coisa muito boa, falei até para o Adão, que é o responsável pelas nossas gravações, no sábado teve a reunião em Ribeirão Preto, e reunião de mulheres, e eu fui para o escritório, o pastor Vitor estava no escritório, e a hora que eu entrei no escritório, ele pegou e falou assim, irmão, estava vendo a mensagem, alta performance. E falar, está escrito no título da mensagem, está escrito alta performance. Mas ele pegou e falou assim, achei interessante o entendimento que você trouxe a respeito de Maria. E é a palavra. Falei, então ele ouviu mesmo. Então deixa eu observar mais o que eu estou colocando. Meu líder está, não estou dizendo que ele está assistindo as mensagens, mas ele viu uma mensagem, ele foi assistir. Então eu vou observar melhor o que eu estou pregando. Não é porque a inspiração vem do Espírito Santo, mas até temos que ter cuidado no que a gente vai falar. Hoje de manhã, irmão, com muito carinho, com muito cuidado, eu usei uma expressão forte na palavra de hoje de manhã, mas está na Bíblia. Eu só coloquei a linguagem que nós temos, mas depois você pega essa mensagem lá no YouTube, a hora que ela sair, eu não sei se a gente tem duas antes dela, mas a hora que ela sair, é o domingo de Ramos. Agora eu até falei para o Adão gravar um pouco mais fechado, para de repente a gente usar essa mensagem num outro momento. Mas vamos lá, Efésios capítulo de número 5. Efésios capítulo 5. Essa palavra, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, nós temos falado aqui na igreja acerca de permitir o Senhor tratar a gente. O que a gente tem visto em caráter assim, de uma dificuldade, não só na igreja, tá? Por quê, pastor? Porque até mesmo na sexta-feira eu estava conversando com uma obreira, nós estávamos aqui para a reunião da tarde,
e eu estava conversando com uma obreira na sexta-feira, e aí ela perguntou para mim de alguém, e eu aproveitei o embalo, perguntei para ela também de alguém. E aí, a gente conversando, ela falou: pastor, fulano é assim mesmo, pastor, sempre foi assim. Eu falei: então o problema é esse, né? Então o problema de muitas pessoas é ser sempre de um jeito, e a hora que Deus mexe naquele jeito que precisa ser mudado, infelizmente você vai encontrar pessoas que espanam. Eu já falei isso em outras reuniões. Deus, Ele quer tratar. Ele diz: vinde a mim como está, e você veio como você está. Só que Ele não fala para a gente ficar como estamos. Então, de repente, eu mudo até em algumas coisas, eu mudo em até algum tipo de comportamento, mas há muitas opiniões formadas que dela eu não abro mão. Eu permaneço daquela forma, daquele jeito, e poderia estar mais longe. Poderia estar melhor. Mas por que eu não estou? Porque eu sou turrão. Às vezes não é nem uma questão de turrão, eu sou soberbo mesmo. E a palavra de Deus diz que a soberba precede a queda. Quem é soberbo vai cair logo, logo. Então, às vezes, não é nem uma questão de ser turrão, é ser soberbo mesmo. Eu sou assim e pronto, e acabou. Né? Aquela conversa que tem lá fora: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E não importa se eu estou na igreja, onde eu estiver, não. Olha só, eu ouvi essa palavra que eu vou pregar para você, eu ouvi essa mensagem num casamento, e essa palavra que eu ouvi num casamento me abriu os olhos de uma forma diferente do casamento. Então vamos lá, Efésios capítulo de número 5, versículo 25. Efésios 5, não vou nem pegar as mulheres sujeitai aos vossos maridos, tá? Porque não é uma palavra para casamento, tá? Não é uma palavra para casamento, é uma palavra para igreja. Então vamos lá. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou o quê? A igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então até aqui, né? O marido ama a tua mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então Jesus, Ele se entregou pela igreja. Mas Ele se entregou pela igreja, porém, um objetivo tem, um propósito tinha. E aí Ele então fala assim, a si mesmo se entregou por ela. Então olha o propósito de Deus com a igreja, ou o propósito do próprio Cristo, que é a mesma coisa, para a santificar. Então hoje de manhã nós falamos sobre santificação também. Então o objetivo de Jesus se entregar para a igreja é santificar a igreja. E quando a gente ouve palavra de santificação e temos aonde a necessidade de melhorar ou de mudar em algum aspecto que a gente precisa se santificar, infelizmente, a olhada que a gente dá para a palavra, não é para pastor, não é para a igreja, a olhada que se dá é essa. E às vezes pega alguém, você mesmo, pega alguém dizendo para você que você tem que se santificar. Ô irmão, você tem que ser mais santo, irmão, você tem que se santificar mais. Infelizmente, não é a resposta para o irmão, infelizmente, 99,9%. A resposta para o irmão não é assim: ô irmão, obrigado, Deus te abençoe, preciso mesmo me santificar. Não é essa. Antes da resposta vem o olhar, e depois do olhar vem o pensamento, que a gente vê e imagina. Então, ô irmão, você tem que se santificar. Aí a pessoa já olha assim, como eu estou olhando para o Joaquim aqui: quem é você? Tá bom, falou o santo, mas às vezes ele não é santo. Entenda, não é ofendendo ninguém, mas Deus não usou uma mula porque o Balaão iria morrer? Se a mula não tivesse visto, se a mula não falasse, o Balaão morreria. Então por que Deus não pode usar alguém que na tua visão, por exemplo, é menos do que você ou é igual a você, mas falar para você para te santificar? Por que Deus não pode usar alguém?
E quando Deus fala pela boca de alguém, julgamos quem fala e não o que está sendo falado pelas pessoas. Medimos, olha quem está falando, mas não é. Ele pode ser usado por Deus. Eu me lembro, por exemplo, embora Deus havia escolhido outro rei para colocar no lugar de Saul, porque ele havia rejeitado Saul, ele não tirou Saul do trono. Ele não destituiu Saul do trono para colocar outro. Saul continuou reinando. Ainda que fazendo qualquer coisa errada, ainda que continuando, desobedecendo ao Senhor, mas Deus não tirou, foi ungido para aquilo ali. Foi ungido para aquela posição. E o Davi, pastor, o Davi na posição dele, mesmo sabendo que era ungido rei, que foi ungido, escolhido do Senhor, mesmo Davi sabendo, tendo oportunidade por 2 vezes de tirar a vida do Saul, não tirou. Então, voltando para a palavra, alguém pode ser usado por Deus para falar para você a respeito de santificação. E por quê? Porque esse foi o propósito de Jesus com a igreja. Ele se entregou para que ele pudesse, então, através da palavra, e ele é a palavra, através da palavra ele pudesse santificar a igreja. Só isso, pastor? Para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Então, qual é o objetivo? Irmão, eu tenho que ser lavado. Eu preciso ser purificado. Eu preciso ser regenerado. Preciso ser. Se eu achar que está bom do jeito que eu estou, daqui a pouco eu caio. Se eu achar que eu não preciso mais aprender, que eu não preciso mais conhecer, que eu não preciso mais entender, uma admiração que eu tenho pelo missionário, é que ele, com tanto tempo que tem no Evangelho, às vezes, já vi em várias ocasiões alguém fazer uma pergunta para o missionário e falar: olha, isso aí eu ainda não sei. Isso eu ainda tenho que orar a Deus para aprender. Isso o Senhor não me revelou ainda. O missionário. Que de repente a gente olha para ele e pode pensar que é impossível. Ele abriu a Bíblia, tem uma palavra, tem uma mensagem. Mas às vezes ele mesmo disse: olha, isso aí ainda não cheguei a esse conhecimento. Preciso aprender, preciso orar um pouco mais acerca disso. Irmão, então todos nós precisamos então aprender mais. Todos nós então temos essa necessidade. E como que nós precisamos? Precisamos aceitar, melhor dizendo, ser lavado. Nós precisamos não somente da palavra que nos vai fazer vencer, a palavra que nos vai fazer conquistar, a palavra que nos vai fazer derrotar o diabo, amém. Mas nós precisamos da palavra que vai nos lavar. Nós precisamos da palavra que vai trazer para nós purificação. Marca aqui que nós vamos voltar. Vamos lá em Salmo 53. Marca aqui que nós vamos voltar aqui. E nós vamos ter um exemplo do Velho Testamento. Salmos 53. Perdão, 53 não, 51, desculpa. Salmo 51. Olha o que o Davi fala aqui no versículo de número 2. Aqui não é apenas a necessidade que ele tinha, não era a necessidade só de aceitar. Você percebe que esse é um pedido que o próprio Davi faz. Esse é um pedido que ele está fazendo. Qual é o pedido? Lava-me completamente do quê? Purifica-me do meu pecado. E a palavra do Senhor, ela fala que aquele que diz que não tem pecado, já pecou. Então eu preciso ter esta consciência
de orar todos os dias. Eu vou começar a minha oração para que eu seja purificado, lavado com água. Eu vou começar a minha oração, eu preciso pedir perdão ao Senhor. Não sei no que eu errei. Não sei, de repente eu até sei no que eu errei. Fiz mesmo, falei mesmo, e pronto, acabou. Só que eu tenho que pedir perdão ao Senhor. Eu acho que é assim mesmo. Não é. Mas às vezes eu nem sei de verdade que eu errei, que eu falei. Então eu posso orar ao Senhor: Deus, se eu errei conscientemente, eu sei que eu errei, o Senhor me perdoa. E se eu errei inconscientemente, errei e nem sabia que eu estava errando, me perdoa também. Mas eu não quero deixar a posição, eu não quero deixar o posto de puro, de santo. Eu não quero, e para não deixar o posto de santo, eu preciso ter uma atitude de santificação. Vou indo um pouquinho mais à frente, no versículo de número 7, ele diz mais: purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E ele sabe que os próximos pedidos dele são ou necessitam de essa primeira resposta: eu tenho que estar puro. A falta, de repente, desse sentido, dos pedidos que o Davi faz depois, é a ausência de pureza. É o peso de acusação, é o peso de cobrança, e não é alguém, entenda, que está me cobrando, mas a minha alma me cobra. Quando eu vou para o espelho da palavra, eu sou cobrado. E sendo cobrado, se eu olho para aquela cobrança que eu estou sentindo e eu não estou nem aí para ela, aquilo vai quebrar os meus ossos. Foi o que o Davi falou: enquanto eu me calava, os meus ossos se quebraram. Mas eu estou sentindo, eu estou percebendo, eu estou notando que eu não sou espiritual, sou crente. Mas espiritual e íntimo de Deus, como um dia eu fui, eu já não sou mais. Eu vou na igreja, mas olhar para o Senhor, eu já não olho mais. Eu olho diferente agora. Agora eu estou vendo as coisas de outra forma. Agora eu estou vendo de outro jeito. Antes eu olhava assim, agora eu estou olhando assim. Antes, quando eu olhava assim, eu era cheio do Espírito Santo, eu era ungido. Quando eu olhava assim, agora eu estou olhando de outro jeito. Quem que eu sou hoje? O problema, entenda, não é quem você é. Não é quem você é. E é fato que se eu olhar para você da maneira que o diabo, ele quer que eu olhe, seja para quem for, se eu olhar para você da maneira que ele quer que eu olhe, pode ser que eu perca a essência, eu perca a unção. E se você olhar para mim do jeito que o diabo quer que você olhe, se você olhar para a igreja, para o irmão, do jeito que o diabo quer que você olhe, você infelizmente pode perder e nem perceber que perdeu. Você pode perder e nem perceber que perdeu. Você pode deixar a purificação e nem perceber que deixou. Você pode deixar a santificação e nem perceber que deixou. O Davi, ele fala o seguinte, faze-me ouvir, versículo 8, o júbilo da alegria, para que gozem os meus ossos que tu quebraste. Entenda o que eu vou te falar, irmão. Davi, ele já não conseguia mais ter alegria. O Davi, ele já não tinha mais contentamento. Pelo menos é o que a palavra mostra. Não tenho mais contentamento. O peso da cobrança do pecado era tão grande nas costas do Davi, que ele orando aqui, ele fala: faze-me ouvir o júbilo da alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Olha o outro pedido que ele faz: esconde a tua face do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. O Davi, ele está fazendo uma oração
E nós não somos, não vamos ser menos, entenda bem, nós não vamos ser menos se nós chegarmos diante de Deus com o coração quebrantado e contrito, porque ele fala também isso aqui. Ele fala, o sacrifício para o Senhor é um coração contrito e quebrantado. O Senhor não despreza. Então, chegar diante de Deus, e infelizmente, quando se chega diante de Deus, quando se chega numa altivez tão grande, se chega numa postura, não, porque eu vou falar com Deus e pronto. Não há um quebrantamento de coração, não há um pedido ao Senhor, embora vivemos na graça, mas não há um pedido ao Senhor de misericórdia, é um perfeito que está falando com Deus. Mesmo que a palavra de Deus, ela diz que se nós dissermos que não temos pecado, como eu já falei, nós já pecamos, mas é um perfeito que está falando com Deus. É um filho, olha, quase Jesus está falando com Deus. Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Jesus orou assim. Mas não há um quebrantamento na pessoa, seja ela quem for. Outro pedido que ele faz ao Senhor, ele diz assim no 10, aí esses 3 pontos. Cria em mim, ó Deus, um coração e renova em mim um espírito reto. Só Deus é capaz de fazer isso. Ao mesmo tempo, eu peço a Deus, eu tenho que pedir, Senhor, crie-me um coração puro. Porque, irmão, no mínimo, a gente suja o coração. No mínimo, a gente deixa o coração sujar. No mínimo, a gente já fica incomodado e aquele incômodo, infelizmente, ele acaba que perdurando mais do que a própria palavra, às vezes, no coração. Aquele sentimento, ele acaba que indo mais longe, infelizmente, na vida de algumas pessoas, e acaba que fazendo com que as pessoas, por causa daquilo que viu, que sentiu, que ouviu, que passou, que sofreu, que enfrentou, a pessoa então, ela toma atitudes na vida dela, pautado naquilo que ela sofreu, ou naquilo que ela viveu, naquilo que ela ouviu, naquilo que ela viu, e eu vi isso, eu ouvi isso, ninguém me falou, fui eu que ouvi, e é assim que vai ser, a partir de hoje é desse jeito, você está tomando atitudes, ou tomando decisões, pautados na palavra, aquela que faz com que você permaneça santo, santificado, lavado, ou você está tomando decisões que agora já não é mais espiritual e sim religiosa, por causa de coisas que você viu, ouviu, por causa de alguma coisa que aconteceu, ou até fizeram contra você. Infelizmente, dentro de uma normalidade, a maioria toma atitudes diante daquilo, ela acaba que ou retalhando algum comportamento que tiveram, então eu vou retalhar, tiveram esse tipo de comportamento, eu vou responder à altura, vai ver só, espera só para ver. E às vezes eu não quero nem o mal dele não, só não quero ver ele no céu. Se o céu for grande o bastante, a gente nem se encontra lá, né? Não quero nem ouvir a voz dele no coral de anjos, se ele estiver cantando lá na frente, tomara que tem 1 milhão, que aí ele fica longe. E a pessoa fica segura nisso. E não percebe que aquilo que ele fez, que Deus fez para ser, ele está deixando de ser. Está dando para entender até aqui, sim ou não? Aquilo que Deus fez ele para ser, ele está deixando de ser. Uma frase que eu usei de manhã, nós acabamos tirando a vontade de Deus do nosso coração, ou tirando aquilo que Deus quer fazer de nós, e colocamos Deus naquilo que a gente quer que Ele faça. Então eu estou fazendo isso aqui, Deus é comigo. Às vezes não.
E às vezes eu estou querendo que alguma coisa dê certo, que alguma coisa funcione, e ela não está funcionando, porque não é o propósito de Deus aquilo ali. Eu parei de ouvir o Senhor e comecei a fazer daquele jeito, daquela forma, comecei a me comportar daquela maneira. Não foi a palavra de Deus que me levou ali, foi infelizmente um tipo de atitude, um impulso, um comportamento, algo desse tipo. E eu não estou nem aí. Eu vou e pronto e acabou. O Davi, ele pede outra coisa ao Senhor: não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. A prova que o Davi tinha perdido a alegria está aqui no versículo de número 12. Torna a dar-me a alegria da tua e sustém-me com um espírito voluntário. Irmãos, nós precisamos ter uma disposição de nos examinar, não, embora a palavra do Senhor diz que Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, nós estamos aqui na terra e nós estamos sujeitos a todas, não é uma ou outra, nós estamos sujeitos a toda e qualquer que seja as provações que vêm. E às vezes ela não vem de uma forma, ela não vem de uma maneira, de um jeito, que ela venha dizendo assim, de chifre e rabo, eu sou o diabo. Não, ela vem muitas das vezes de maneira favorável. Ela vem de uma forma que você tem toda a justificativa possível para falar acerca daquela tentação. Não, mas olha, aconteceu por causa disso, por causa daquilo outro. Não. Volta lá em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Vou ler o 26, 27. E acredito que o 28 também. Então nós paramos aqui, para santificar, purificando-a com a lavagem da água da palavra. Olha o 27. Para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Entenda, eu posso não agradar todo mundo, e não agrado. Posso não agradar todo mundo, mas eu preciso ter um comportamento, uma atitude que diante do Senhor, diante da palavra, coloca o Henrique e a palavra, coloca a Eliana e a palavra, coloca o Adão e a palavra, vou falar mais gente não, mas coloca você e a palavra, você é irrepreensível, porque você segue a palavra. Você segue a palavra sem manchá-la. Você segue a palavra sem deixar rugas nela. Você segue a palavra. E ele, que coisa interessante, né? Que ele está fazendo tudo para apresentar para ele mesmo. E isso daqui me chamou a atenção. Eu fiz um comentário hoje também na mensagem, de manhã, e esse comentário que eu fiz, falei, irmão, eu como pastor da igreja, eu hoje, sendo pastor da igreja, eu preciso olhar para você e ver a palavra que eu estou pregando em você. Porque se eu olhar para você e não ver a palavra que eu estou pregando, primeira coisa, eu não estou pregando o evangelho. Eu não estou pregando o evangelho. E é perigoso que eu não estou pregando o evangelho, não estou vendo a palavra em você, eu não estou pregando o evangelho e você continua vindo na igreja, mesmo sem palavra. Então eu preciso orar, Jesus, o que eu estou falando, o que eu estou pregando, o que eu estou dando no altar? É algo de mim mesmo, é o Senhor que está dando, o Senhor está ministrando na vida das pessoas, o Senhor está operando, Deus vai me confirmar. Como que Ele vai me confirmar? Através dos testemunhos, através das bênçãos, propósitos que nós fazemos, e graças a Deus, a igreja está contando bênçãos uma atrás da outra. Opa, então peraí, então não é a palavra está sendo pregada. Porque se deu resultado na vida de um, tem que dar resultado na vida de outro, porque a palavra é a mesma. Então ela está sendo pregada.
Essa é a primeira coisa. Qual que é a segunda? É a rejeição. É a rejeição. Eu estou olhando para você, não vejo a palavra em você, mas por que eu não vejo? Porque você rejeita. Porque você rejeita. Talvez até mesmo rejeita de tal forma que faz aquela medida que eu falei, mas quem é ele? Já vi tantos no altar. Já vi, não, mas... Até entendo o que eu vou te falar. Você tem todo o direito de rejeitar qualquer pastor. Você tem todo o direito. É uma escolha tua, uma opinião tua. Você tem todo o direito de gostar ou não gostar. Qual que é o direito que você não tem? Você não tem direito de rejeitar a palavra porque você não gosta. Se você gosta, você tem que aderir à palavra, principalmente porque você gosta. Ah, mas aquele pastor é uma bênção, ele prega uma palavra maravilhosa. Olha, Deus usa ele na palavra. Então pratica, tem que ver em você. Porque você gosta. Ai, pastor, o senhor é uma bênção. Deixa eu ver se eu sou mesmo. Porque eu vou saber se eu sou uma bênção para você, como você diz de repente que eu sou, se a palavra que eu estou pregando está enxertada em você. Se ela não estiver. Está dando para entender? Sim ou não? Se a palavra que eu estou pregando, ela está enxertada em você, se aquilo que eu estou ministrando, Deus fala no teu coração, então eu sou uma bênção para você. Mas se não, é só alguém que você gosta, é alguém agradável ou algo desse tipo. Continuando aqui, aí ele diz assim, 27 de novo. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Então ele está dando a direção e ele está observando, porque ele quer ver essa igreja gloriosa. Sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então Jesus, ele traz para nós essa demonstração, ele traz para nós esta visão, para que nós possamos entender, amar como a mim mesmo. Se eu amo a minha mulher, aí uma questão de casamento, se eu amo a minha mulher, eu amo a mim mesmo, olha que coisa boa. E aí no versículo de número 29, ele fala assim, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Mulher tem uns problemas, né? Não gosta do nariz, não gosta da orelha. Ai, acho que essa testa eu tinha que arrumar. Ai, eu não gosto da minha bochecha. Homem não está nem aí com barulho não, mano. Homem não está muito preocupado não. É esse trem aí mesmo e pronto, acabou. Não é verdade? A gente, para dar uma melhoradinha, a gente vai no cabeleireiro e corta. Mas nós não estamos muito preocupados não. 90% dos homens, quem arruma eles? E se a mulher não arrumar? Chinelo de dedo, bermudão, mascando chiclete, blusa costurada, butuada errado. Tô nem aí. O homem não tem muito esse problema. Só que, presta atenção, o homem, ele não tem muita preocupação com estética. Não tem muita preocupação com estética. Mas o homem, ele se ama. Pega alguém que gosta de carro. Aí ele fala assim, olha, eu gosto e tenho condições. Aí fala, não, eu tenho condições de comprar um carrão, mas eu vou comprar um velhinho mesmo, um pau velho. Hein? Pega um homem que tem condições de comprar uma fazenda. Aí ele fala, não, comprar um ranchinho ali no mato, na beira do Rio Pardo. O homem, dentro da condição dele, ele dá o melhor para ele. Ou não? O homem, na condição dele,
ele dá o melhor para ele. Se ele é alguém que tem uma profundidade dentro de alguma coisa que ele gosta, eu teve um tempo que eu não só andei de bicicleta, eu gostei muito de bicicleta. Embora eu fui muito cuidadoso, embora eu fui muito cauteloso, irmão, eu gastei em bicicleta. Gastava com bicicleta. Mas saiu. Eu tomava cuidado, aconselhava amigos, rapaz, tem coisa que não precisa. Eu, graças a Deus, assim, consciente, né? Casa, família, filho, eu era consciente, mas eu gastei. Para minha bicicleta ficar boa, eu gastei. Porque eu gostava. E como eu gostava, eu queria ter o melhor. Eu queria andar com coisa boa. Um dia, a minha esposa, ela começou a andar de bicicleta comigo. E aí eu tinha dado uma bicicleta para ela, que fazia uns 18 anos que tinha bicicleta, ela não andava. Aí ela começou a andar de bicicleta comigo. E eu vi que ela pegou gosto pela bicicleta. Perdeu o gosto também rapidinho. Mas eu vi que ela pegou gosto. Então, a minha bicicleta era uma bicicleta boa, e eu queria que ela andasse também com a bicicleta boa. Num dia eu peguei a bicicleta dela, tinha uma reserva, eu peguei a bicicleta dela, levei lá na bicicletaria, troquei a bicicleta dela, cheguei em casa, porque naquilo eu estava fazendo era para mim, de verdade. Olha lá, coloquei a bicicleta dela novinha na porta de casa. Ela entrou, não viu nem a bicicleta. Falei, Jesus amado. Como eu queria que ela olhasse. Nossa, você comprou uma bicicleta nova. Aí tem aqueles negócios, aqueles memes, né? Eu estaria fazendo tudo para mim. Mas eu dei para ela a bicicleta. Homem se ama dando o melhor para ele. Se ele gostar de roupa, ele vai. Se ele gostar de relógio, vira e mexe vai aparecer um. Se ele gostar de carro, se ele gostar de pesca. Irmã, tem que ir para a beira do rio com aquele cara. Olha lá, fala a Deus. Não vai, mas tem que soltar ele. Fala, não, vai, você gosta, você vai. Quantas vezes eu já vi mulher na beira do rio, só aqui, ó. E o cara lá, ó, nenhum pernilongo picava ele, irmão. Só a mulher dele. Mas só para você entender, o homem sabe se amar. Ele sabe se amar. E ele sabe se amar cada um de uma forma muito especial, mas o Senhor fala, quem ama a si mesmo, ninguém odiou a sua própria carne. Ninguém odiou a sua própria carne. Aquilo que você gosta, o homem, ou aquilo que o homem gosta, ele dá o melhor para ele. Aquilo que o homem gosta, aquilo que o homem preza, ele dá o melhor para ele. Ele põe o melhor dele naquilo ali. Para terminar, no versículo 30, ele fala assim, porque somos membros do seu corpo, porque somos membros do seu corpo e da sua carne, e dos seus ossos. Pulo 31, vai lá no 32, que ele fala assim, grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então você percebe que dentro de uma palavra para casamento, o Senhor ele está falando literalmente como ele quer a igreja. Como ele deseja a igreja. Visto que ele ama, ou que ele nos amou, ou que ele ama a igreja, ele se entregou para a igreja, ou pela igreja, para que essa igreja fosse apresentada para ele mesmo. Então ele não quer, como eu,
aquilo que eu gosto, eu quero melhor, o Senhor, aquilo que Ele gosta da igreja, Ele quer o melhor da igreja. Ele não quer que você seja aquela cantora, irmã, lírica. Não. Mas Ele quer que você cante de todo o coração. Ele não quer você cantando na abertura de culto, tipo, qual que foi o louvor que a gente cantou agora? Esqueci o louvor que a gente cantou. Ajuda eu aí, não esqueci mesmo o louvor que a gente cantou. Então vou cantar outro, eu não lembro que a gente cantou no começo, mas vou cantar outro então. Qualquer um outro louvor, em espírito, em verdade. A pessoa está ali, mas está em espírito mesmo, em verdade mesmo, adorando mesmo. Rei dos reis, ela está colocando tudo dela ali. Ela está colocando tudo dela ali. Ele está colocando tudo dele ali, não é aquele negócio, para te adorar, oh rei. O pastor vai no refrão de novo, meu Deus do céu, podia ter terminado já, rapaz. Ai, meu Deus, é Rei dos reis, não vejo a hora. Ah, irmão, vamos aplaudir Jesus. O camarada já está sentando. Já está sentando. Nossa. Não, você veio prestar um culto. E quando você vem prestar um culto, Ele quer o teu melhor. Pastor, mas olha que luta, hein? Correria, hein? Subi, desci, subi, espei cana, fiz. Mas dá o melhor. Dá o melhor, oferece o melhor. Qual foi o pai que de repente não chegou cansado do serviço e o filho, pai, não sei o quê, e você vai lá, irmão, quase que fechando os olhos, vamos ver, filho, legal, hein, filho, olha, coisa boa, o pai vai ganhar do você, está morrendo. Aí você foi ali para dar alguma coisa para o teu filho. E Jesus, quando você vem no culto, irmão, fica imaginando Jesus como aquela criança que recebia, ou aquela criança que recebe presente de Natal. Ele já fica ansioso para o Natal, porque no Natal ele ganha presente. Chega no Natal ele fica assim, está todo mundo ganhando, mas ele sabe que vai chegar a vez dele. Ele sabe que vai chegar a hora dele. E às vezes o pai já prometeu para ele um presente. E a decepção é o filho que começa a ser adulto. Eu vejo isso nos meus. Fala, rapaz, pode parar. Não é mais criança, não. Não sou. Tem mais presente não, pai. Agora, na verdade, você tem que dar presente para a gente. Trabalhar aí para ajudar nós. Você dá presente para o seu filho na conta de luz. Fofo do pai. Você percebe o desânimo na cara dele. Mas quando você vem, só para a gente voltar ao entendimento, você vem para prestar um culto, Jesus ele fica numa expectativa que ele vai receber o melhor de você. Não interessa se o louvor está de um jeito, está de outro, se é a música que você não gosta, ele espera receber o melhor de você. Ele espera receber o melhor louvor, ele espera receber a melhor adoração, ele espera receber a melhor, com a alegria do teu coração, ele espera receber. Por quê, pastor? Ele espera receber porque ele fez tudo o que ele fez, para que você hoje, eu hoje, pudéssemos chegar aqui e nos apresentar a eles santo, purificado, lavado com água. Esse é o propósito. Ele se entregou. Morri, mas não morri à toa. Morri, mas não morri de balde. Morri por uma causa nobre. E esta pessoa, este homem, esta mulher, está dando o devido valor a isso. Ele não está só dentro da igreja para fazer hora. Não, ele vem aqui para prestar um culto de verdade. Eu gosto de receber o culto dele. Eu gosto de receber o culto dela. Uma experiência, só para você entender. Provavelmente isso já aconteceu com algum pastor aqui. Não é possível que não tenha acontecido. Eu posso dizer para você que eu pelo menos não me lembro de ter feito, não me lembro. Mas a igreja já teve, às vezes até numa regência do pastor, a igreja teve uma visitação do Espírito Santo muito grande. E às vezes essa visitação do Espírito Santo, ela começou com uma pessoa.
Eu me lembro, por exemplo, as experiências que eu já tive como membro no meio da igreja. O pastor falava assim: irmãos, fique em silêncio, deixa Deus falar. Ele tinha pregado e tudo. E ficava ali a irmã tocando teclado, e ele começava a ministrar. Ele já tinha pregado, mas ele começava a ministrar. E aí, como ele começava a ministrar, sendo usado pelo Espírito Santo, daqui a pouco alguém começava a orar em línguas, e daqui a pouco aquela pessoa começava ali baixinho, mas ela ia orando, e aumentando, e todo mundo quieto. Só que os outros não aguentavam. Os outros também começavam a orar em línguas também. Daqui a pouco, irmão, enchia a igreja. Enchia. E você percebia que não era um barulho, não era um barulho atormentador, perturbador, não. Daqui a pouco subiu o louvor, daqui a pouco, sei lá, uma coisa tomava conta de um jeito. Eu já vi culto do pastor ele parar e falar: amém, irmãos? Amém, amém, irmãos? Amém? Amém, irmãos? Desse jeito. E o povo ia. E tal, até que as pessoas se dessem conta de que elas estavam na igreja e não estavam no céu ainda. Quantas vezes aquele louvor: não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, pois o próprio Deus está aqui. Quantas vezes Deus se manifestou na igreja por intermédio daquele louvor? E tomou alguém ali na igreja. Quando a gente fala tomou, Deus tomou fulano em mistério. Tem congregações que falam dessa forma: Deus tomou o irmão em mistério, Deus tomou o outro em mistério. Mas Deus pode tomar a gente. Qual que é o problema, pastor? Examine, pois, o homem a si mesmo. Quanto tempo faz que você, que um dia já foi tomado por Deus em mistério, não é mais? Com toda a sinceridade: ah, pastor, quem não está regendo dessa forma é o senhor. Tá bom, mas pelo menos então faz pelo menos 2 anos. Não vou exagerar não, porque nesse período nós tivemos reuniões, pelo menos fora daqui. Nós tivemos reuniões, eu participei de algumas reuniões. Eu fiz um comentário na sexta-feira daquela vigília que como é que é o nome da cantora lá? Também esqueci. A Aline Tavares fez aqui na sede Na verdade, não foi só aquela não. A última vigília ministerial que a gente teve, meu Deus do céu, irmão. Que vigília, que culto. Mas quanto tempo faz? A pergunta é essa. Quanto tempo faz que você não é tomado em mistério por Deus? Quanto tempo faz? O tempo que faz é o tempo que você não se entregou totalmente. Porque quando a gente se entrega, Ele observa e Ele vê realmente a intenção do teu louvor, da tua adoração. Ele percebe verdadeiramente a tua disposição e na tua disposição Ele opera, Ele faz a obra. Diga graças a Deus.